20h45, começando em ponto mais um episódio da Mentoria Corretor 20K. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, ou mesmo você que está pensando em se tornar um. Essa é mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. E é nesse nosso encontro de quinta-feira, toda quinta-feira às 20h45, que eu procuro dar voz e face à realidade do dia a dia da corretagem imobiliária. Como é que eu faço isso? Conversando diretamente com vocês, meus colegas de profissão. Lembrando que eu sou engenheiro civil de formação, mas com muito orgulho hoje eu vivo única e exclusivamente de vendas. Então eu aproveito para bater um papo com vocês, cada vez mais nesse tom intimista. Estou aqui agradecendo já nominalmente. O Rodrigo está com a gente, o Rubens, o Paulo, que não perde uma. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Luiz Mariano está aqui também com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu vinha dizendo, de quinta-feira, nesse tom cada vez mais intimista, eu convido você, meu colega corretor de imóveis, a vir bater um papo comigo aqui, tirar alguma dúvida, refletir comigo a respeito de algum desafio, de alguma oportunidade que às vezes está posta aí e a gente não está enxergando. Então o olhar externo aí com certeza pode ajudá-los. Aí, olha lá, Rodiqué chegando, Paulo Ricardo estava esperando. Obrigado, Alexandre Arruda Menegon, olha só, vocês são top 3 aí. Mariano, Paulo Ricardo, Alexandre, a turminha toda está aqui, Rodrigo. Top 10, então vamos colocar aqui parceiros de assiduidade aqui nesse nosso bate-papo de quinta-feira, Mentoria Corretor 20K. É sempre um prazer, fiz uma quinta passada, fizemos uma live super bacana, bastante participação de vocês, que me deixa muito feliz, porque essa é a ideia. Essa quinta efetivamente tem que ter a participação de vocês, eu espero isso, como eu disse, tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma situação, algum caso que vocês queiram compartilhar, é sempre um prazer e é muito enriquecedor para a nossa trajetória, porque como eu costumo dizer, de nada adianta a gente produzir e compartilhar conteúdo em tese teórico se vocês não levarem isso tudo para a prática. Vocês precisam tentar levar isso para a prática, vocês precisam adequar para o perfil de vocês, para o contexto de cada um, para que aí sim comecem a tirar proveito. Só assim vocês vão produzir resultado, e resultado é o meu primeiro compromisso com cada um de vocês, senão de nada vai adiantar esse nosso esforço aqui de conteúdo online, porque a transformação acontece a partir da sua atitude. Tá certo, pessoal? Isso tudo posto, eu quero convidar aqui um parceiro para dividir a live comigo, dividir a tela, Fazia algum tempinho que eu não trazia alguém de quinta-feira. Já é um conhecido aí de vocês, mas eu faço questão de estreitar sempre que possível, e a gente está conseguindo isso, até por conta do offline, mas por incrível que pareça, meu offline é puxado, por incrível que pareça no seguinte sentido, às vezes fala, vou ficar perto do Diego lá, vou conseguir interagir, a gente vai trocar figurinha, e o dia é tão corrido, e ele hoje é uma testemunha disso, que às vezes a gente passa aí próximos, entre aspas, fisicamente, mas sem conseguir interagir como eu gostaria. Então, se eu tenho a oportunidade de interagir na quinta-feira, tirar algumas dúvidas, trocar alguma ideia ali sobre a realidade dele, eu quero coisa real, vamos fazer isso em público para deixar registrado, porque às vezes a dúvida dele é a dúvida de algum outro colega aqui, e com certeza o proveito vai ser maior, esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, e esse é um dos propósitos do digital, tá certo, pessoal? O digital nos conecta de maneira mais rápida e leva para o maior número possível a mensagem que a gente quer compartilhar. Está aqui a Angélica se conectando, obrigado, querida. Então, Angélica, eu estava falando, é mais uma mentoria Corretor 20K, e eu vou trazer um convidado aqui hoje para a gente bater um papo. Deixa eu só ver se ele já está a postos aqui. Ele não é novo, pelo contrário, é um participante assíduo aqui da nossa trajetória de conteúdo, e eu fico super feliz de poder o dia dele aí e deixar registrado para outros colegas. Dá uma olhada nessa figura. Tá lá Aí, de Diego, parte. como que tá? Tudo bem, Mariano? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, você? Tô bem também. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela tua participação.
Eu tava dizendo aqui pro pessoal, acho que você estava acompanhando, que apesar de a gente agora ter uma proximidade no offline, você é uma testemunha do quanto a correria é pesada no off também. E às Bem vezes a gente não, pesado. e às vezes a gente não consegue interagir aí da maneira como eu gostaria e você merece. Tá aqui o Alexandre falando que está mais cansado que o pente da Betânia, Rodrigo. Eu adorei essa dele aí. E posso A falar uma galera coisa, entrando. ô Alexandre? Diga. 5:30 da manhã, hoje eu tava na batida lá com o Aloysio, ele tava cuidando da carcaça aqui, rapaz, tô quebrado também. Aí eu fiquei a manhã inteira, a Mariana sabe disso, manhã inteira enfurnado, tratando de uma proposta, redigindo uma proposta, e à tarde eu fiz a reunião e fiquei até agora há pouco lá em Porto Feliz, então cheguei também, não faz muito tempo, as meninas estão dormindo. Tamo quebrado, pessoal, todo mundo quebrado, mas feliz da vida, porque estamos aprendendo. Mas Mariano, vamos lá. O que eu quero muito de coração, por isso que eu até te chamei aqui hoje, registrar publicamente alguma dúvida, algum assunto que você queira bater um papo aqui com a gente, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros, e eu fico especialmente motivado de te ajudar, porque como o pessoal já está sabendo aí, você agora é um parceiro também no offline. Mas a palavra é sua, o protagonismo é seu, meu amigo Mariano. Manda o que seu coração quiser, o que você tiver a fim aí de aprender. Com o maior prazer eu te ajudo. Primeiramente, queria dar uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa live aí, né? A galera tudo comprometida aí com aprender mais, com resultados. E é isso aí, eu acredito que para a gente poder transformar a vida da gente, a gente tem que estar em busca de aprendizado constante, né, cara? E é isso que eu procuro fazer hoje em dia e passar aquilo que eu sei para o próximo, né, Diego? Então, algumas dúvidas que eu trago hoje para você, que pode ser a dúvida de muitos aí, é a seguinte, Diego. Hoje existem várias maneiras de você prospectar um cliente. Uma delas é via internet, né? Ou seja, está lá rodando sua campanha de Google, Facebook, para você receber um potencial lead, né? A partir do momento que eu recebi esse potencial lead, seja por WhatsApp, por um formulário ou por um outro meio, Diego, como que eu faço para despertar o interesse desse cliente para levar ele até a visita do empreendimento? Essa é a primeira pergunta. Tá, show de bola. Você tocou em vários pontos aí importantes para a gente refletir e eu te dar uma resposta mais assertiva. E lembrando que, modéstia à parte, eu tive um período da minha vida, Mariano, que eu foquei demais em tratar lead, em qualificar lead, né, dentro de uma estrutura que gerava muito lead. A pessoa que tocava essa parte de marketing digital e que fazia as campanhas dava muita atenção para isso, acreditava e apostava demais nisso, investia muito nisso, portanto gerava muito lead. Então a gente pensou inúmeras formas para que a gente trabalhasse aquele lead, tá? Mas eu acho que uma palavrinha-chave, um objetivo-chave que você colocou aí, Mariano, que todo mundo que trata lead, que lida com lead, tem que ter em mente, é o seguinte: num primeiro atendimento, vamos dizer, num pré-atendimento de qualificação, nunca deve passar na sua cabeça a ideia de vender, tá, Mariano? Essa é uma primeira chave aí que você precisa ligar. Eu sei que quem trabalha com vendas ou quem é vendedor tem esse cacuete, né? Às vezes se você percebe um interesse um pouco maior do cliente e às vezes você já quer iniciar um bate-papo de venda. O principal objetivo de um atendimento de lead, pessoal e Mariano, é um só, é você gerar visita, ok? Então a tua pergunta está assertiva já nesse sentido, que bom que você já tem essa clareza. O seu objetivo ao atender um lead não é vender. O que, por outro lado, Mariano, não pode servir de desculpa para que você não levante informações importantes que vão te ajudar, inclusive, no processo de vendas, tá certo? Então vamos lá. De maneira objetiva, o que você precisa nesse pré-atendimento, Mariano, é entender o máximo possível, levantar o máximo possível de informação que o seu lead está disposto a te entregar,
tá? A gente sabe que existem diferentes tons ali de receptividade, tem gente que é mais monossilábica, tem gente que não te retorna, tem gente que só quer bater numa pergunta, mas vai por mim, confia nisso. Sempre tente conduzir você o processo, fazendo perguntas importantes para que você consiga direcionar esse lead, tá certo? Então, perguntando, por exemplo, né, e quem lida com lead sabe disso, se ele conhece a cidade onde você tem produtos, é muito comum que sequer a pessoa saiba a cidade, ou conheça a cidade. Você deve ter parado com vários leads nesse sentido. Então, sabendo se a pessoa conhece a cidade, se ela conhece eventualmente o seu produto, perguntar o que ela está procurando efetivamente, né? Tentar descobrir qual é a dor dela, qual é o anseio dela. Ela está procurando o imóvel para quê? Né? Eu vi esses dias uma chamada, Mariana, eu fico tão feliz quando a gente vê um negócio que bate com aquilo que a gente pensa, mas eu vi um post de um corretor falando exatamente sobre isso, né? Querendo descobrir logo no início se a pessoa está procurando um imóvel para moradia, para investimento ou para veraneio. Ela colocou exatamente os 3 grandes objetivos que eu acredito que são únicos, tá? Óbvio, você tem dores e anseios específicos de cada um. Mas esses 3 objetivos macros você precisa definir logo. Se ele está procurando para morar, para investir ou para lazer. Porque automaticamente, Mariano, vai mudar todo o arsenal, toda a sua linguagem para fazer esse atendimento. Tá certo? E a partir dessas descobertas, você vai começar a colocar algumas palavras-chave, algumas situações que suscitem o interesse dessa pessoa em fazer a visita, tá? Agora, a dica que eu dou, Mariano, principalmente se a gente tiver um volume maior aí de leads, e foi essa convergência, acho que esse é o lugar comum que todas as pessoas que lidam de maneira estruturada com lead estão, é que dependendo do volume de lead, você pode, e é recomendável que você recorra a uma automação, tá? Isso pode ser feito, o ideal é que seja feito por sistema, mas eu lembro que a primeira automação que eu fiz por necessidade, perceba como é genuíno esse negócio, eu fiz um disparo de e-mails, eu mesmo programei. O Paulinho gerava uma quantidade muito grande de leads, eu consegui exportar isso tudo do Facebook em determinada ocasião, e eu fiz lá uma programação em macro, numa planilha do Excel, para montar algumas respostas padrão, e eu disparei isso tudo por e-mail através de uma planilha de Excel. É óbvio que você não precisa virar um programador ou um entendedor de macro de Excel, mas é uma dica-chave. Porque você vai ver que você vai lidar com diferentes tons de pessoas dentro da jornada de compra. Tem gente que está muito quente, tem gente que está começando, tem gente que está procurando por curiosidade, tem gente que tem capacidade financeira, tem gente que não tem. Às vezes o produto que você está querendo ofertar não tem nada a ver com o produto que ela está procurando. Então tem como você criar uma trilha, Mariano, de atendimento automático e sempre dando a opção do cliente solicitar uma visita, porque esse é o grande objetivo. Aí depois, fisicamente, presencialmente, eu te mostro, inclusive, essas trilhas, mas de maneira genérica é isso, Mariano. Você precisa entender o que o cliente está querendo, precisa ver o nível de conhecimento que ele tem, e a partir disso você começar, no seu atendimento, a colocar palavras-chave que vão suscitar o interesse dele de vir te visitar. Tá bom? Não sei se eu te ajudei um pouco aí, mas esse é o caminho quase irrevogável de atendimento de lead. Show de bola, Diego. Ficou bem explicado, sim. Eu acho que é mais ou menos as respostas que eu queria ouvir, porque, que nem você falou, né? Lidar com o volume de leads é quase que impossível, humanamente, né? Responder todos os leads. Então, tem que fazer uma qualificação ali e, que nem você falou, qualificar frio, morno e quente para gerar visita, né? Mas tudo bem, Diego. Então, qualifiquei o lead, consegui levar o lead para a visita. Estou lá na visita com ele, seja em um loteamento ou uma casa. Como que você acha que eu devo conduzir esse cliente para um eventual fechamento no final? Ah, excelente. Olha lá, o Paulo já colocou até um percentual forte aqui. Ele falou, com o cliente na sua frente, 50% vendido.
com certeza aumenta demais a sua chance de você conduzir para um negócio efetivo, tá, Mariano? Por isso que eu falo, ó, vamos por etapas. Etapa número 1, para você passar de fase de um lead, você tem que gerar uma visita, agendar uma visita. Quando você está diante do cliente, Mariano, a lógica é a mesma, tá? Não vai cair no engodo de querer apresentar o produto, as características do produto, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Tem muitos profissionais que vão lá e estudam bastante o produto e parecem que estão preparados para receber e apresentar aquele produto para o cliente, mas eles se esquecem que o grande cerne daquela relação é o cliente. É o que ele está procurando, é o que ele quer. Se você for com a ideia no atendimento de querer convencer, persuadir o seu cliente, você já vai para um caminho mais penoso. Tá? Então é chave no atendimento, Mariano, no atendimento também, você usar o seu ouvido. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta bastante seus clientes. E se o seu cliente é praticamente mudo, não fala nada, ou é tímido, ou tem dificuldade de se expressar, é fechado, você tem que saber fazer perguntas inteligentes para reforçar quais são as necessidades dele. Porque eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você identificou, conseguiu trazer um lead para uma visita de um apartamento, tá certo? E aí você, super bem intencionado, foi lá e estudou muito bem esse apartamento, visitou o apartamento antes, que é uma dica-chave que eu dou, né? Visita o imóvel que você vai apresentar. Tem muita gente que está na correria, tem muito produto no portfólio, e às vezes vai na cara e coragem em apresentar. E aí eu já cometi esse tipo de gafe, já vi colegas cometerem, isso é péssimo, tá? Para a relação de confiança que você precisa estabelecer. Que tipo de gafe? Errar o lugar do imóvel, chegar lá não ter a chave, por exemplo, para abrir o imóvel, não conhecer efetivamente, vai ficar claro, por mais que você queira improvisar ali na hora, vai ficar claro que você não conhece o imóvel. Então visita o imóvel, estuda o imóvel, mas não caia no engodo de vender característica ou fazer apresentação de característica. Porque vamos supor que você foi lá e se encantou por um imóvel, né? E você se encantou porque aquele imóvel, por exemplo, tem um quintal bacana. É uma percepção sua. Você viu uma casa, você falou assim, puxa, essa casa é super bacana, porque tem um quintal bacana, tem um espaço gourmet, não importa o que tem ali. Tudo isso é característica, tá, Mariano? E o teu cliente, por outro lado, ele não está nem aí para um quintal. Às vezes o seu cliente está preocupado com segurança. Ele está procurando o imóvel porque ele foi assaltado 2, 3 vezes onde ele morava e assim por diante. Quer dizer, às vezes você vai lá todo feliz da vida mostrar o quintal e reforçar aquela característica que para você é super bacana, só que ele bate o olho e ele vê que o quintal ali não tem nenhum sistema de segurança, pelo contrário, o muro é meio baixo, tem algum terreno baldio no entorno, ou seja, ele automaticamente vai associar aquilo que para você era bacana com uma deficiência. Porque se ele quer segurança, ele queria um imóvel às vezes consolidado, às vezes ele aceita até um prédio, ou ele quer um loteamento fechado e você está mostrando uma casa em bairro. Você está vendo a importância, Mariano, de entender as reais necessidades do cliente? Então, quanto mais informação você tiver para direcionar o atendimento, melhor. Mas mesmo durante o atendimento, sente o cliente, linguagem corporal, perceba as reações do cliente. E conforme você for tendo as informações, você direciona o atendimento para aquilo que é benefício para ele. Então vamos supor um outro exemplo. O cliente sinalizou ou você identificou que ele é um cara que gosta de receber pessoas, né? É um casal jovem ou é um solteiro, não importa o contexto dele, mas ele é uma pessoa que gosta de receber, tem uma vida social ativa. Quer dizer, você precisa necessariamente começar a ficar dando ênfase para as características do quarto, por exemplo, desse imóvel? Ou você já entendeu que é mais bacana você falar de uma varanda gourmet, ou de um espaço gourmet, ou de uma sala ampla, né, ou de uma vista, ou de algum item de lazer que compõe aquele condomínio, se for um condomínio, ou aquele prédio? Porque isso é benefício para ele. Tá certo, Mariano? E aí você tem que, através de tentativa e erro, ir criando uma habilidade de se conectar com o seu cliente e fazê-lo imaginar
como é que seria a vida dele, melhor do que a que ele tem hoje, naquele imóvel. Então, se ele gosta de receber e ele está reclamando que o apartamento que ele mora hoje, ou a casa que ele mora, não tem um espaço gourmet, você vai direto para o espaço gourmet. Você só vai saber isso, Mariano, se você tiver essa mentalidade de querer entender as necessidades do cliente ou fazer as perguntas. Mas se você identificou, por exemplo, que ele não tem espaço gourmet e naquela casa tem, para onde você vai? Você vai para o espaço gourmet. E aí você vai usar frases fortes, Mariano. Quando você começa uma frase, essa é uma dica bem prática. Quando você começa uma frase falando, imagina só. Se eu falar para você, Mariano, imagina um elefante rosa. Não tem como a sua mente não imaginar automaticamente o elefante rosa. Esse é um comando muito forte. Então, quando você identifica o anseio do cliente, e você vai, por exemplo, para a área gourmet e fala assim, cara, imagina só, no final de semana, no final de tarde, no final do expediente, você recebendo teus amigos aqui, olha que bacana, olha que balcão legal que você vai ter aqui para fazer o seu churrasco, para servir uns petiscos, olha o espaço que você tem aqui para receber o pessoal, ali você pode colocar uma cervejeira, olha a churrasqueira ali, você começa a envolver a pessoa numa experiência, Mariano. Porque essa é a vantagem de a gente lidar com ativo real. É imóvel. Você vai ver, a coisa está lá. Então, em estando no imóvel e você entendendo o que o teu cliente quer, você começa a criar essa experiência de atendimento direcionada para aquilo que ele sinalizou que você conseguiu captar. Isso vai facilitar, sem sombra de dúvidas, depois você apresentar o preço, entrar numa negociação e fazer o fechamento. Espero ter te dado algumas dicas aí, Mariano. Se eu não respondi, se quiser mais alguma coisa, manda bala. Show de bola, Diego. Bem interessante, bem respondido. Eu acho que é mais ou menos isso. Falou a palavra-chave, né? Não vender característica pelo cliente. Vamos supor, de repente a pessoa gosta de um porcelanato, acha bonito, um gesso na parede, né? Tudo isso são características, eu acho, né? E o mérito que você entrou é bem no o que você gera de benefício para aquela pessoa apresentando um apartamento, um loteamento, ou uma casa. De repente o cara quer um lote porque ele vai morar daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele vai construir, né? Ou de repente ele quer um lote que já tenha uma casa, já esteja pronto para construir, né? Então acho que é mais ou menos esse tipo de entendimento que você tem que ter na hora de atender, né, o lead, né? Exatamente. E você sabe, Mariano, tem muita gente, quando eu fico falando essa história de vender benefício, apresentar benefício, as pessoas ficam meio travadas, né? É muito simples, tá? É muito simples mesmo. O que é importante é que vocês comecem a praticar isso no dia a dia de vocês, que aí vocês vão se adaptando ao seu perfil, ao seu jeito, aos imóveis que vocês têm no portfólio e assim por diante. Mas olha só, entende as necessidades do cliente. E para que você tenha o vocabulário de benefícios, Mariana, olha que exercício simples, quase bobo e que poucas pessoas fazem. Mas quando você for estudar qualquer que seja o imóvel, tá? Vou estudar um apartamento que eu vou apresentar para um cliente. Lista efetivamente as características desse imóvel. Lista as características. Ele tem 3 dormitórios, ele tem 85 metros quadrados, ele tem uma prumada YXZ, tem uma vista bonita, tem sistema de segurança, tem reconhecimento facial, tem 1, 2 vagas. Lista todas as... Tem acabamento de porcelanato no apartamento inteiro, tem um pé direito alto. Tudo isso você lista numa coluninha da esquerda. É uma folhinha de papel que pode transformar a vida do atendimento. Não só de leads, né? Porque vamos extrapolar. O lead é uma pessoa que procurou você e teve interesse, você levou para um atendimento. Mas qualquer cliente, né? E ali ele já está se aproximando, efetivamente, de se tornar um cliente. Você está fazendo atendimento, lista as características do imóvel de um lado e do outro lado, na mesma folha, e faz a seguinte pergunta, Mariano, para traduzir em benefício. E daí? É só isso que você precisa fazer. Por exemplo, um apartamento de 85 metros quadrados. E daí? E daí que é um espaço, é um apartamento amplo, ou pode ser amplo, dependendo da referência que você tem. É um apartamento que tem 3 dormitórios. E daí? E daí que ele atende com conforto uma família que tem filho, ou alguém que precisa ter um espaço de home office, nesse atual cenário de pandemia. Você percebe a diferença, Mariano? Uma coisa é você ter metragem, outra coisa é você ter espaço.
Uma coisa é você ter um quarto a mais, eventualmente, outra coisa é você ter um espaço para receber visita, para montar um home office, são benefícios. E daí, sempre façam essa pergunta para as características que vocês vão afiados com o vocabulário certo. E ao identificar a necessidade do cliente, vocês vão ter na ponta da língua aquilo que ele precisa ouvir para começar a se conectar ali com o negócio. Show de bola. Diego, contar um fato engraçado aí. A hora que eu tava voltando de Boituva hoje, aí eu passei perto de uma borracharia que tem aqui em casa, e sempre engraçado aquela ideia que você fala, sempre você falar pros outros que você é corretor de imóveis, né? E o cara da borracharia aqui de casa, ele não sabia que eu era da corretagem imobiliária até então, né? Aí ele perguntou pra mim, viu, de onde você tá vindo? De onde você tá trabalhando? Eu falei, não, tô trabalhando em Boituva agora, né? Mas o que você tá fazendo? Ah, entrei na corretagem imobiliária agora faz pouco tempo, né? Tô fazendo transação de terreno, imóveis, apartamentos. Ah, não, que tem um cara aqui na minha borracharia que ele tava procurando um empreendimento em Porto Feliz, em Boituva, em qualquer lugar. Você não quer descer conversar com ele? Ele falou, não, desço, bacana, né? Aí desci conversar lá com o cara, eu perguntei, né? O que ele tava procurando, se era lote, se era casa, se era apartamento, né? Aí que nem você falou, eu fui, tipo, fazendo perguntas para tentar entender qual era a necessidade dele. Ele falou, não, já tenho casa, eu procuro algum terreno, um apartamento ou uma casinha para renda. Eu quero alugar, para criar renda. Eu falei, bacana, né? Mas já tem algum lugar, já tem em vista, algum bairro, cidade específica? Ele falou, por enquanto eu tô vendo na Praia Grande. Né? Tô vendo um apartamento na Praia Grande, eu fiz uma oferta para a moça de 159 mil, e eu quero ver se sai negócio lá. Eu falei, bacana, né? E aí ele falou, não, mas deixa eu anotar seu telefone aqui, que eu me interesso por algumas coisas que você tiver também na cidade de Porto Feliz e Boituva. Se for atrativo para mim e você puder me apresentar, eu tenho interesse. Aí eu anotei o telefone dele e entrei em contato com ele. Mas, tipo, quis trazer um contexto para você ver como que, às vezes, o óbvio vai fazer você vender. Oh, olha que história legal. Vou pegar esse seu caso aí de hoje, Mariano. Obrigado por compartilhar. Eu gosto demais disso, tá? Esse é meu grande anseio aqui, nesse nosso bate-papo de quinta-feira, a gente pegar esses cenários reais aí, a gente fazer às vezes uma análise, eu tirar alguma dúvida e tal. Olha que bacana, Mariano. Você fez uma coisa que eu sempre falo, você sabe disso, que você tem que avisar as pessoas que você é corretor de imóveis. Né? A não ser que você seja daqueles que anda com o crachazinho do Cresce pendurado no pescoço, as pessoas não vão deduzir, ou às vezes até te conhecem, gostam de você, você já tem alguma credibilidade em relação às pessoas, mas elas não associam você ainda à corretagem imobiliária. Então é importantíssimo que você fale. Tá aí um exemplo simples, você comentou com a pessoa, automaticamente ela te levou a um potencial negócio. Então é chave que vocês se posicionem enquanto corretores de imóveis, tá? Aí você já fez a pergunta correta, tá certo? Que você poderia, imagina que você está viciado com essa história de ofertar produto, Mariano. Você poderia ter pegado o coitado lá, não deixado ele nem falar direito, já sair ofertando, sei lá, um apartamento, alguma coisa que você tem aí no seu portfólio. Você falou, não, você está querendo comprar algum negócio? Pô, então maravilha, eu tenho um negócio excepcional aqui, você precisa ver uma oportunidade, YXZ e tal. E às vezes você nem escuta o cara. Quando você escutou e perguntou para ele o que ele está procurando, cara, é tão óbvio, mas Mariano, vai por mim. Eu já cansei de ver colegas que sequer fazem essa pergunta. Eles nem perguntam o nome do cidadão. Às vezes não anotam, igual você anotou o contato. Então, olha várias dicas chaves aí. Mas quando você soube que ele está procurando alguma coisa para investimento, Mariano, né? E ele até te direcionou um caso real, ele está vendo um apartamento na Praia Grande, já mandou proposta e tudo. Todo o seu atendimento muda, não muda? Porque, de novo, você poderia estar ali impelido a apresentar um apartamento em Boituva ou um terreno. E, de repente, ele quer algo com renda mais imediata. Aí tem tantas perguntas chaves para você fazer para esse atendimento específico. Eu vou te dar algumas aqui para você aplicar amanhã. Não vai mandar agora, vai parecer desespero da sua parte. Mas amanhã você manda para ele e fala assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei curioso, né? Por que você está olhando a Praia Grande? Aberta. Por que você está olhando a Praia Grande? Ele vai te contar uma história. Eu frequento lá. Eu já fui. Um amigo meu tem apartamento, ele aluga para temporada, ele tem uma renda excepcional, né? Por temporada é muito mais caro, quase não tem vacância e tal. Pô, legal. Como é que é? Você falou que mandou uma oferta de 159.
Geralmente esse apartamento, pela referência que você tem aí, você consegue uma rentabilidade de quanto, né? Ou você aluga por quanto por temporada? Sabe o que ele está te dando, Mariano? Os números e as expectativas que ele tem para retorno o investimento em renda. Então, olha só, de repente ele fala assim, ah, não, ó, para passar mal o mês lá, você vai alugar 3 finais de semana por R$ 1.000 no final de semana. Eu tô chutando, tá? R$ 1.000 no final de semana, estamos falando de 3 pau. Para um negócio aí de 150, vamos arredondar, estamos falando de 2% ao mês. Às vezes ele te dá uma dica, tá certo? E olha só, Mariano, como a vida é uma troca. Você pode não ter nada no seu portfólio nessa linha, mas se você tiver, você vai ter como provocar ele. Você vai falar assim, ó, deixa eu dar um toque, você está pensando nessa linha, uma rentabilidade excepcional. Mas tem um produto aqui, um apartamentinho aqui em Boituva, ou em Porto Feliz, ou alguma coisa, que eu sei que dá para você buscar isso. É que eu peguei, obviamente, um exemplo esdrúxulo de 2%, vai ser difícil você ter isso na sua manga. Mas se você tiver, você já vai assertivo naquilo que ele espera ter de retorno. E não no que você acha que é um bom retorno. Então, são as perguntas que movem o mundo. Essa é uma frase célebre e muito inquestionável. Então, tem várias perguntas para você começar a identificar o perfil desse cliente, tá, Mariano? Mais aprofundadamente. Ou, às vezes, descobrir um nicho bom. Daqui a pouco, realmente, ele compra um apartamento lá na Praia Grande por 150 mil e tem 3, 4 pau de renda aí por mês. Posso te falar uma coisa, Mariano? Eu mesmo pago uma viagem para você para Praia Grande para fazer captação de apartamento lá. Você está entendendo? Agora o Paulo Ricardo está fazendo pergunta inteligente. Falou, e fora da temporada? Vai alugar? Como é que é a vacância? E quando faz frio? Tudo isso a gente tem que entender e botar na conta, entendeu? Mas olha que conversa riquíssima que você pode ter, um grande aprendizado aí dessa interação de hoje. Vai longe essa conversa, né? O Paulo fez uma boa análise mesmo, porque, querendo ou não, é um produto sazonal, né? Que a pessoa vai passar temporada ali, no verão, nas férias, alguma coisa nesse sentido, né? E em contrapartida, enquanto ele estiver na cidade, ele vai ter um aluguel enquanto o morador estiver morando ali dentro, né? Pronto, tá certinho. Esse é sempre um contraponto. Eu lembrei de uma história, fazer um parênteses bem rápido, que pra gente não perder a conexão. Mas eu lembro quando eu conheci um amigo meu que estava investindo muito em paleta, né? Eu fiz essa do advogado do diabo. Eu falei, pô, mas não é um produto sazonal, né? Vende muito no verão e no inverno, como é que vocês se viram e tal? Então essas perguntas são chaves, são contrapontos, porque ele vai falar assim, ah, não, realmente, na temporada eu alugo, não passo um final de semana sem alugar, às vezes dá uma rentabilidade muito boa. Você fala, você já linearizou isso no ano? Já considerou talvez os meses que você não fica? Como é que é essa experiência? Que referência você tem aí dos meses de baixa temporada? A vacância com certeza aumenta. Você já linearizou isso? Porque às vezes você se ilude, você pensa em 2, 3% no mês, só que a hora que você vai linearizar isso no ano, você está falando de 0,6, 0,8, tá vendo? Olha lá, o Paulo Ricardo falando, só 4 meses top e 8 cai para um terço. Então pronto, então você tem vários argumentos ali para trazer ele para uma realidade. E tudo isso, Mariano, vem com perguntas, tá? Não precisa ser, a gente não precisa ter ansiedade de sair querendo oferecer um produto para ele porque o cara tá na pista ou teve essa conexão com você. A conexão realmente vai acontecer, Mariano, quando você tiver clareza sobre o que esse cara quer. E ele tiver clareza que você está lutando para entregar exatamente o que ele quer. Ali que rola a conexão. Show de bola. Mas voltando ao nosso bate-papo aqui, Diego, vamos supor que eu levei o cliente para visita, não fiz aquele fechamento com o cliente, ele, por algum motivo, tem alguma objeção, não fechou, e falou que voltava a conversar depois. Como que eu faço, como que eu procedo fazer o follow-up nesse cliente para descobrir mais oportunidades para levar para ele? O segredo, Mariano, é o quanto você tem de clareza, né? Por que esse cliente não fechou com você? Vamos pegar algumas hipóteses. Acho que a gente está falando de um cenário hipotético. Tem um caso real aí de alguma visita que você fez e acabou não fechando. Por enquanto é hipotético. Não, por enquanto é uma hipótese mesmo, não tem o caso ainda. Tá. Porque olha só, vamos imaginar alguns cenários que podem levar alguém a não fechar com você. Número 1, o produto não era adequado, certo? Por qualquer que seja o motivo. Um exemplo lá de novo. O cara quer um imóvel para renda.
né? Como o caso aí do cliente que você está atendendo que quer comprar na Praia Grande porque ele acredita ter uma renda boa lá. E você apresentou um imóvel que não tem a menor característica, o menor cheiro de que vai dar renda para ele. Então, às vezes, o seu produto não é o veículo para entregar o benefício que ele quer. Agora, é importante você entender, né? Então, uma pergunta-chave que eu sempre faço é: por que não deu certo? Por que você acabou não fechando? Né? Ah, eu fechei com outro. É uma outra hipótese. Aí você pergunta, você fala assim: o que você enxergou nesse outro imóvel que fez mais sentido para você? Tudo é aprendizado. É lições Olha lá, aprendidas, né? já tem eles aí lá falando, né? Já aconteceu isso comigo. Aí. Então, olha só, Lady Ângela. Aí, Zângela. Sempre tem que fazer essas perguntas para entender efetivamente onde é que está. Porque pode ser que o seu produto não entregasse aquilo que ele precisava, pode ser que ele fechou um outro negócio, pode ser que ele não tenha o recurso para fechar, Mariano. E às vezes ele é um cliente em potencial que quer muito, está quente, está no final da jornada de compra, às vezes gostou muito do seu produto, mas ele não tem o recurso para viabilizar. Então é importante você saber também qualificar ali o porquê que não aconteceu essa venda para direcionar o seu follow, para você não ficar louco também de dar follow. Por exemplo, se a pessoa tinha um recurso restrito e você interpretou isso e ela acabou fazendo outro negócio, não é uma pessoa que você precisa dar follow de uma maneira tão próxima. Tipo, uma semana, 2 semanas, você vai ficar no pé dele lá. Que ele vai te falar: não, já fiz o negócio, meu amigo, não estou mais procurando. Agora, se alguém que está na jornada de compra, está super quente, gostou do seu produto, mas só está precisando juntar o recurso, por exemplo, da entrada, ou buscando financiamento, esse você tem que estar follow. Você tem que estar ali no pé e falar: e aí, meu, você pensou alguma estratégia, cara? Né? E aí você vai, tipo, uma vez por semana, organiza aí na tua agenda, conversando com ele para saber se por acaso ele viabilizou. Ajuda ele a pensar. Às vezes ele tem um carro que vale a pena vender um carro, pegar um carro pior, às vezes, para ter um delta financeiro e viabilizar uma oportunidade. Às vezes ele nem sabe que ele pode procurar um financiamento bancário. Então você tem que ser um facilitador dele, tá, Mariano? E levar facilidade e ajudar o cliente é uma excelente forma de você manter o contato vivo para não perder essa venda ou para esquentar para uma próxima ocasião. Deixa eu ver o que o Ricardo Paulo falou aqui, ó. Mostrar confiança nos primeiros atendimentos, assim ele pode lhe ouvir e talvez aceitar a visitar, e aí sim você mostra que é bom. Acredite no que você vende, compre o que você vende e entenda que realmente é bom. Esse é o voo da onça, o Paulão não erra aqui, né? O voo da onça, e o brinco começa lá na captação de imóveis. Quando você vai captar o imóvel, se você fizer um exercício genuíno, como se você estivesse comprando para você, efetivamente, aquele imóvel, você vai fazer uma análise tão criteriosa e vai criar um vínculo tão forte de confiança com aquele imóvel que isso vai facilitar absurdamente a forma como você vai conduzir o atendimento e o seu sucesso em venda, que é exatamente o que o Paulo está colocando aqui com precisão aí, conhecimento de causa. 45 anos aí de pista. Você acha que o cara vai falar coisa errada, Mariano? Show de bola, né? Bola é pelos comentários, não, né? Paulão é craque. Mas, Te respondi, beleza. te dei uma dica, Mariano, aí? Massa, show de bola. Pô. Na verdade, a gente tem que anotar tudo, né, Diego? Porque cada dia que passa a gente tá aprendendo alguma coisa nova, né? Exatamente. E o segredo, Mariano, é isso aí, ó. Quem está começando é normal, mas eu tenho uma, um entusiasmo especial com a tua figura, não só porque a gente está conectado aqui no offline agora, mas porque eu sempre percebi em você um entusiasmo muito grande por aprender. Isso aí já te coloca à frente, entendeu, Mariano? Você não perde uma live. O grande segredo agora, e eu percebo que você tem essa predisposição também, é levar para a prática. Porque de nada vai adiantar se realmente você não assistir aqui, ou não pegar alguns insights, alguma coisa que fez sentido para você. Anota e pratica. Aplica no dia seguinte. É impressionante, Mariano, impressionante como a questão de estratégia, técnicas e ferramentas, que eu sempre bato na tecla. Estratégias, técnicas e ferramentas. É normal, às vezes, a gente
envolvido numa negociação, a gente esquecer de algumas coisas que a gente poderia usar. Eu mesmo, às vezes, paro alguma negociação que eu estou fazendo, respiro um pouco, penso, tento dar um zoom out, olho e falo assim, o que será que eu posso fazer para melhorar? E aí, às vezes, eu lembro de um detalhe ou outro que eu não estava fazendo. Então, o conhecimento tem essa mágica, que você tem que ter a habilidade de conduzir e levar aquilo para a prática. Olha o que o Paulo vai falar aqui, ó. 45 anos, aprendo todo dia e com o Diego vem sempre novidades do mercado e estratégias novas. Obrigado, Paulo. Generosidade tua, humildade tua aí. Mas é o que eu estou te falando, Mariano. Então, independente do momento que você está na sua trajetória de consultor, principalmente você quer ser um cara de elite, né, de alta performance, sempre aprender e levar para a prática. Anota e amanhã, qualquer coisa que eu falei aqui que fez sentido, pratica. Senão, infelizmente, você corre o risco de não traduzir isso aí em resultado. O tempo quase que... eu acho que o tempo é que nem... Eu imagino que quando você vai aprender a tirar sua carta de CNH, você tem ali dificuldade de pisar na embreagem, mudar de marcha, você olha para mudar a marcha, aí você pega no volante, né? E eu acho que hoje, tipo, você dirige com o celular na mão, troca de marcha, pega no volante, muda de marcha, você nem percebe, né? Eu acredito muito nisso, que com a prática, uma hora que você vai estar ali numa negociação, você vai estar fazendo as coisas, mas, tipo, a sua mente já é quase que automático fazer aquilo. Eu acredito nisso, né? Opa! Esse nível de automatização em algumas coisas que são chaves é primordial. Primordial. Mas eu faço uma provocação em cima disso, Mariano. A proposta aqui do consultor imóvel Moeda Forte, né, o de quem realmente quer se destacar, tem que ser um pouquinho mais ousado no seguinte sentido. Esse universo de pessoas aí que acabam dirigindo praticamente de maneira automática, por mais que seja um carro ali que você troque no manual a marcha, mas assim, já assimilou, já está no subconsciente, já ficou um negócio automatizado. Você concorda que a imensa maioria das pessoas tem carta, certo? A imensa maioria. A imensa maioria das pessoas acabam assimilando de maneira automática isso. Agora, é só meia dúzia, Mariano, que vira piloto profissional. E essa é a proposta. E o piloto profissional, aliás, assisti um filme maravilhoso aí para fazer essa metáfora aqui, essa parábola aí do piloto, que é o Ford versus Ferrari. Se você não assistiu, fica a minha dica aqui, um filme muito bom com Matt Damon e com aquele... Me ajuda aí, Rodrigo, quem tiver aí, aquele ator que fez o Batman, a Mariana também. Excepcional o filme. E mostra bem isso. Então mostra lá um cara que foi correr a Le Mans, né, a tradicionalíssima prova de 24 horas lá da França, para bater a Ferrari, porque era um desejo do Ford, do Henry Ford II, isso na década de 60, eu vou chutar. E então ele era um piloto de altíssimo nível, conhecia tudo do carro, ajudou a projetar e construir o carro. E o cara, um dia antes, estava estudando, Mariano, detalhes que fariam a diferença, anotando referências visuais das curvas, do momento que ele ia ter que acelerar, frear. Ele foi pessoalmente na pista um dia antes para fazer a primeira curva, andando. Então perceba, essa é uma provocação legal, porque uma coisa é a gente automatizar, e isso com certeza é um passo importantíssimo. Eu não estou menosprezando isso, pelo contrário. Mas nunca subestime a força de melhorar, de procurar um detalhezinho extra que vai te colocar um pouco à frente. Christian Bale, o Rodrigo matou a charada aqui. Paulão aqui, ó. Nós da época do Estadão, aprender a evolução do mercado é sempre bom para nós corretores. Aí, eu sou apaixonado pelo conhecimento, então tenho que reforçar essas situações. Mariano, tem mais uma aí? Cabe mais uma? Se não tiver, também estamos com 45 minutinhos aí. A gente pode encerrar, então eu vou responder com o maior carinho essa próxima aí. E a gente encerra aí. Fechar, né? Show de bola, estou à disposição. Vamos pegar um exemplo, Diego, do que está acontecendo em Boituva, nos IPs lá, no loteamento lá, né? Você vai lá, passa lá, e olha, né? As máquinas passou, tem barranco, tem
As máquinas estão ali trabalhando, colocando as coisas no lugar, né? Fazendo, pavimentando, parcelando o solo, né? E tipo, é diferente você apresentar um produto que já está pronto, né? Um apartamento, uma casa, e você vai apresentar para um cliente aquilo. Como que você apresenta, como você pode apresentar aquilo? Seja para um, sei lá, você pode dar as duas opções. Seja para um cliente investidor, ou seja para um cliente que está pensando em construir e morar. Você está vendo tudo aquilo ali, cheio de terra, não tem nada palpável, né? Na imaginação dele ainda. Como que você faz uma apresentação dessa para você fazer um fechamento? Tá. É assim, Mariano. Realmente, quando você está lidando com um lançamento, modus operandi, porque tem gente, são pouquíssimos, são raros, que, que já fazem o lançamento com o produto pronto. Tá? Então, tem algumas situações de privilégio que você vai fazer o lançamento, ele está pronto e o cliente consegue ir lá sentir o lote, ver materializado. Estou falando de loteamento, no caso, aí, como você citou o IPs aqui. Agora, a imensa maioria do mercado vende efetivamente no papel, como a gente fala, né? Vende no folheto. Então você não tem o imóvel materializado. Agora, Mariano, se você captou isso com consistência, esse foi um produto que eu captei, então eu posso falar com propriedade. Por que eu captei esse produto? Por que eu fui trabalhar esse produto e colocar à disposição do nosso time? Porque eu confio nos empreendedores que estão por trás. Tá? Então esse é um ponto muito chave. Eu sei que eles vão entregar e eu sei que eles vão fazer bem feito. Isso é um ponto chave. Porque senão, Mariano, às vezes você está vendendo gato por lebre. Então é uma situação muito delicada lidar com o lançamento. Você tem que captar efetivamente de pessoas sérias, idôneas, empresas que vão entregar. Legal. Isso posto, qual é a grande vantagem e que você tem que saber explorar com o seu cliente? Nesse momento de lançamento, Mariano, é um trade, é uma troca. O cliente está abrindo mão de comprar algo pronto, que ia trazer uma série de benefícios, certo? Segurança, de você não correr o risco do cara não entregar, de entregar com atraso, de entregar de uma forma diferente do que você imaginava. Olha quantos riscos tem quando você compra na planta, né? Um outro benefício, ele usufruir imediatamente. Se é um negócio pronto para construir, ele paga um aluguel, ele pode automaticamente construir e usufruir daquele bem que ele está comprando. Então, se ele está abrindo mão de todos esses benefícios, Mariano, ele está em busca de alguma coisa em troca, não está? O que ele está procurando em troca? Oportunidade. Oportunidade. Então, você olhar um empreendimento sendo performado por gente séria, você tem que reforçar a oportunidade que está por trás disso. Você tem que mostrar, por exemplo, que os últimos lançamentos, ou citar que os últimos lançamentos da cidade de Boituva derreteram, que os produtos que tinham em estoque acabaram. Então ele não está diante de um monte de máquina trabalhando num terreno tortuoso. Ele está diante de um grande cenário de oportunidade. E, obviamente, Mariano, a gente tem que ter alguma habilidade para também, sabendo qual é a do cliente, você saber traduzir ainda que seja um bem de entrega futura. Exemplo, é um cara que quer a segurança efetivamente porque é um loteamento fechado. Então você tem que chegar lá e você tem que explorar. Falar, você está vendo aqui, ó, nessa quadra aqui, a gente vai ter um fechamento perimétrico com monitoramento 24 horas por dia. Bem aqui vai ter a portaria 24 horas, aí você mostra a portaria. Então você tem que ter uma capacidade de levar o cliente a enxergar aquilo que vai acontecer relacionado à necessidade dele. Se ele é um investidor puro e simples, Mariano, mais conectado com o que eu estava dizendo ainda. Né? Ele está diante de uma oportunidade, tem potencial de valorização futura, como o Rodrigo está colocando. A Mariana falou, vai pagar mais barato, tem condições especiais de lançamento. Então tem vários gatilhos ali de oportunidade, de interesse, para alguém que tem um viés de investimento. Então sempre, Mariano, a chave para você traduzir qualquer que seja a experiência de atendimento numa experiência agradável e com potencial de fechamento, é você entender qual é que é do cliente. Agora eu dei dicas chaves aí de por que um lançamento é interessante. Geralmente é mais barato, condição especial de lançamento, se a empresa for séria, você pode ficar tranquilo que o negócio vai ser bem feito e assim por diante.
Respondido ou tem mais alguma coisinha, Mariano? Show de bola. Respondido. Show de Exímio. bola. Show de Bacana, bola. bacana, Diego. Bem. É porque eu até quis fazer esse tipo de provocação, porque eu já estou acompanhando esse lançamento, eu acompanhei o Cambuí, né? Provavelmente eu tinha essas respostas, mas é mais para provocar mesmo, para ver se tem alguma coisa que eu não sei, ou porque nossos amigos que estão assistindo a live aí, para aprender também, né? Posso te falar, Mário? Tem muita gente que não gosta de trabalhar lançamento, porque tem dificuldade efetivamente de explicar para o cliente esses benefícios. E tem muita gente que não trabalha lançamento porque tem um preconceito, que às vezes é justo, que já teve alguma experiência negativa, de vender um produto e depois ter dificuldade na hora da entrega. Muitos corretores, você é a cara do produto, você dá a sua credibilidade, você dá face efetivamente para a materialização daquele negócio. Então, se você está ali vendendo um sonho para o cliente, vendendo benefício, caramba, e o produto não entrega, ou demora, ou entrega com divergências daquilo que ele esperava, quem paga o pato é você, é a tua imagem. Então, eu entendo a dificuldade de alguns colegas aí de trabalhar em lançamento. Agora, tem uma grande oportunidade, você sabe que o Reserva dos IPs, por exemplo, é um produto que teve uma liquidez boa, porque também tinha alguma estratégia, tinha esse cenário favorável de escassez, veio com preço, veio com condição, veio com a equação relativamente bem montada e, portanto, performou. Portanto, é uma oportunidade para a gente. Eu, particularmente, gosto muito de lançamento. Mas, chave é você escolher um lançamento de empresas sérias e idôneas por trás, para que você não passe uma saia justa de gerar expectativa e colher frustração com os seus clientes, suas razões de existir. Não podemos, né, Mariano? Não podemos frustrar cliente. Com certeza, né, Diego? É o Mas, sonho do cliente, Mariano, né? o sonho, é um investimento importantíssimo, de alto valor agregado, a gente não pode brincar de jeito nenhum em serviço. Mariano, meu querido amigo, companheiro, inclusive agora do offline, fico feliz e sempre que possível, Mariano, quando bater essa vontadezinha aí de trocar uma ideia aí direto com vocês, vou recorrer novamente a você aí, porque é muito legal, como a gente tem agora a interação aí do off, dá até pra gente direcionar casos reais aqui, e eu te ajudo efetivamente, porque às vezes eu não consigo fazer ao longo do dia aí por conta da correria, e ao mesmo tempo a gente deixa registrado aqui para outros colegas, então é um conteúdo que pode ser muito importante e pertinente aí para a trajetória dos demais colegas. Então eu acho que é um golaço triplo aí a sua participação. Obrigado por participar mais uma vez. Foi um prazer aqui dividir a tela com você. Agradecer a todos os que estavam aqui participando também, em especial o Paulo Ricardo, que é um craque e não perde uma live. Mariano, pega esse exemplo, cara. Pega o Paulão aí e bota isso como meta. Fala, quando tiver 45 anos de corretagem, eu quero estar aqui antenado, acompanhando e colhendo mais conteúdo e conhecimento. Você acha que o cara Ó, vai ser extraordinário, sim ou com certeza? que é difícil, né, Diego? Você pegar os corretores mais antigos hoje e acompanhar uma live dessa para aprender, né? Os caras não querem muito saber, né? Os caras tá meio gato escaldado, né? Pois é, essa é uma falha enorme aí. Isso é um problema do perfil e às vezes generalizado, porque realmente para virar corretor, Mariano, você vivenciou isso agora recentemente. Não é uma distância longa de aprendizado e de investimento. Então tem muita gente que entra, enxerga isso como uma renda complementar, às vezes um tapa-buraco, não enxerga isso efetivamente como uma profissão, não tem a conexão como o Ricardo aqui, o Paulo colocou, que trabalha por amor. Eu sou engenheiro civil de formação, mas me encontrei trabalhando com vendas. Quando você tem essa conexão, Mariano, buscar conhecimento, querer se aperfeiçoar dia após dia, independente do tempo que você tem de jornada, é um exercício de humildade. E eu não conheci uma única pessoa extraordinária na minha vida, Mariano, realmente extraordinária, que não fosse humilde. Essa é a única qualidade comum que eu encontrei de pessoas extraordinárias. Por isso que o Paulo é uma pessoa extraordinária, por ser longeva, bem-sucedida, realizou sonhos, vive com dignidade aí, através da corretagem, que está com 5 coraçõezinhos aí do lado. Vini está dizendo também que ama a profissão. Não é à toa, o rio corre para o mar, não tem coincidência nenhuma. As pessoas que mais performam são as que conseguem se conectar
efetivamente com a profissão por paixão, por vocação e assim por diante, ou por amor, que é mais forte do que tudo. Mariano, obrigado de novo pela sua participação, obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Papo de Renda. Semana que vem, olha só, pessoal, tem terça-feira o Vendas Imóveis Mais da Forte às 20h45. Na quarta é sempre surpresa, mas fiquem espertos que no meu outro canal estou fazendo umas lives pesadas. Ontem foi um papo pra lá de especial com o Edson Montemoro, uma aula, assim como foi com o Vanderlei Nogueira, todos meus amigos pessoais aí, estou emprestando eles com o maior carinho para a gente aprender em conjunto, né? De quarta-feira às 20 horas no Diego Camargo.gcdi e de quinta-feira tem a mentoria Corretor 20K todo dia, toda quinta às 20h45. Semana que vem eu vou estar fora aqui, né? Vou tirar alguns dias, mas eu vou fazer as lives aqui, a não ser que a produtora me boicote. Se a produtora me boicotar, eu aviso, mas se não, eu vou fazer mesmo da onde eu tiver aí essas lives com o maior carinho do mundo. Ô, Tá Diego, certo? tem que convidar a audiência aí, a turma que está assistindo para participar da live também, né? Soltar um pouco nos vídeos, na interação, né? Verdade, foi assim que eu puxei, comecei a destravar Mariano, não. Foi ele aqui na audiência, falei um dia, falei, meu, vamos fazer uma live, Mariano. Mariano não refuga, topou o desafio, enfiou a cara. O Vini já fez live comigo, até o Paulo eu já gerei uma saia justa uma vez, numa live, eu dei uma de louco. O E mandei ele. Arruda Menelon. Alexandre já fez live comigo, meu irmão já fez algumas, mas o Paulão, uma vez eu liguei, dei uma de louco, aí eu tive que aprender com ele, coitado. Que não dá pra você fazer isso, você tem que combinar antes, você vai chamar a pessoa. Coitado do Paulo, tava lá cuidando da mãe, cozinhando, jantando, fazendo a janta, sei lá o quê. E ele não refugou, veio ao vivo aqui comigo, tecendo uns comentários bacanas. O Paulo Guerini estava assistindo a live naquele dia, adorou ainda os comentários do Paulo, então foi um golaço. Mas olha só, Paulo, fica a dica aí, hein? Podemos marcar, vamos ver se quinta-feira que vem você topa aí fazer esse programa para fazer esse bate-papo comigo aí, vai ser um prazerzaço. 45 anos de estrada, meu amigo, não é para qualquer um, não. Você que tem aí 47 anos de vida, começou com 2 anos de idade. Paulo Ricardo Festa, segura o homem, meu amigo. Pessoal, Show de bola. Beijo no coração, obrigado pela companhia de todos. Já entenderam, né? Semana que vem, conteúdo praticamente a semana inteira. Tamo junto, misturado. Paulo Ricardo Festa já aceitou meu desafio aqui, meu convite, na verdade, pra gente bater um papo. Mas é assim, Paulo, é um papinho intimista, igual a gente está fazendo aqui. Nada demais, mas vai ser um prazer, uma honra dividir com você a tela mais uma vez. Mariano, obrigado de novo pela participação. Obrigado, Bom Diego. descanso. Fiquem Pra você todos com também. Deus. Abração. Um abraço para todos aí, fica com Deus. Valeu, até mais.